Então, turma, vamos lá, ó, dar continuidade ao nosso assunto, tá? Já estamos no capítulo 21 do livro de vocês, então, onde nós estamos situados? No capítulo 21. Aulas anteriores, né, passando pelo capítulo 20, aonde eu expliquei para vocês, né, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Então, tem as características gerais desses vegetais, né, dos grupos. Mostrei também a diferença entre eles. Depois, expliquei para vocês sobre a raiz, caule, e agora, né, vamos entrar na folha, né? Só relembrando aqui o que a gente estudou em aulas passadas, tá? A gente estudou aqui, ó, a funcionalidade da raiz, para que serve, né, a raiz, que viu que a principal função dela é fixação e nutrição, né, dessa planta. Fixar ela ao solo e fazer a absorção, né? Tirar a água e tirar sais minerais do solo para que essa planta consiga se desenvolver, juntamente, né, com o processo fotossintético do vegetal. Também, pessoal, a raiz, ela tem capacidade de reserva energética, né? Então, ela tem capacidade de armazenar determinados nutrientes, ok? Como, por exemplo, o amido, da mandioca, da batata, né? Não da batata inglesa, tá? Ok? Então, serve como reserva energética para a nossa alimentação. Ei, professor, eu descobri uma coisa. Não existe batata inglesa. Existe o quê? A batata, ela saiu daqui e foi para lá. Aí ela é chamada de batata inglesa lá. Só que aqui é batata brasileira aqui e lá. Depende do tipo de batata que for utilizar, né? Mas a inglesa mesmo, ela é proveniente de lá, tá, pessoal? A maioria de determinados vegetais trouxeram eles para cá, né? Tem muitos que estão aqui no Brasil que não são nativos daqui, ok? Não é natural da nossa região, ok? Falei também para vocês que a raiz ela cresce de forma, né, de geotropismo positivo. O que quer dizer isso? Que ela vai fundo ao solo, né? Por quê? Para buscar água. Aí ela conseguir se desenvolver. E, pessoal, falei também do fototropismo negativo, que é o crescimento do vegetal, né, em razão da luz, né, para que realize fotossíntese. Então, se o vegetal estiver na sombra e tiver iluminação próximo a ele, mas não tem que ser iluminação de porte, né, de lâmpada, tem que ser energia através de raios luminosos. Aí o vegetal ele se curva, vai em direção a esses raios luminosos para conseguir crescer, se desenvolver e realizar o processo fotossintético. Estou falando um pouco mais rápido porque eu já expliquei esse assunto para vocês em vídeo anterior. Falei também aqui, ó, importante, vai cair para vocês aqui, ó, na avaliação. Vai ter uma questão de raiz aqui, ó. Vou perguntar para vocês qual é a função da zona de ramificação, né? Que é de sustentação, desculpa, do vegetal, né? Então, a zona de ramificação é aquela estrutura que vai fixar o vegetal ao solo. Então, eu até falei que quando se constrói calçada, né, e o ser humano vai lá e passa, né, o concreto até, né, todo o caule da árvore, né? Ele fecha a árvore de concreto, né, de cimento, lajota. O que que acontece? Fala, Paulo. É que quando ele faz isso, as raízes da árvore começam a subir para cima de novo para poder cair água na raiz, né? Mais ou menos isso. Isso. É assim mesmo, a resposta é mais ou menos isso. Então, já lembra já quando cair essa questão lá na avaliação. Zona pilífera é a zona de absorção de água e sais minerais, tá? Aonde vai ocorrer a absorção de água e sais minerais. Zona de crescimento é a zona onde a raiz irá crescer, ó, para o fundo. E tio, a nossa venha, ela vai ser quando? No fim da aula eu te falo, tá? Que eu não estou com o horário aqui na frente. Daqui a pouco eu te falo, ok? Ó, tipo de raiz, eu tenho axial, eu tenho raiz pivonte, né? Que é aquela raiz, né? Que ela não tem ramificações, ela vai ao fundo, né? Até que é difícil retirá-la. Já a raiz fascicular do cabeleireiro, né? Cabeleireira, né? É aquela que tem várias ramificações, ok? Quando você tira um capim, por exemplo, do solo, ele é um tipo de raiz fasciculada.
Falei também para vocês de tipos de raiz, né? Terrestre, aéreas e aquáticas, né? Terrestre, logicamente, está no subterrâneo, né? No subsolo. Aéreas, né? Em cima do solo. Aquáticas, na água, ok? E algumas adaptações de raízes, ó. Raízes tuberosas, são raízes que têm a reserva de energética, né? Essencial para a nutrição humana. Turma, a mandioca, em 2019, 2018, ela foi eleita o alimento do ano, tá? Principalmente é um dos alimentos mais consumidos que tem é a mandioca, ok? Não somente no Brasil, mas principalmente no continente africano, europeu, tá? Então, o que mais se consome, turma, é a mandioca, tá? Principalmente lá no continente africano, né? Com certeza hoje você deve ter se alimentado de algo derivado da mandioca. Quem comeu farinha aí hoje? Ó, alguns comeram farinha, né? Então, você tem aqui, ó, mandioca, batata doce, beterraba, nabo, cenoura. Hoje. Ó, raízes escoras são aquelas raízes que servem para suporte, né, sustentação desse vegetal, principalmente em locais aonde, né, acontece alagamentos periódicos, né, aonde determinada parte do ano fica alagado e outra parte do ano não fica, né, alagado. Aqui é onde a gente tem, por exemplo, área de várzea, né? Geralmente lá fica alagado, ok? E ela vai suportar, tá? Ela vai sustentar esse vegetal, tá? São ramificações que sustentam, principalmente nesses ambientes mais úmidos, ok? Ambiente mais, onde tem mais lama. Raízes pneumatóforas são raízes que fazem o processo de respiração, né? Troca gasosa. Por que, professor, elas são assim? Porque se elas ficassem submersas, se elas ficassem embaixo da água, o que iria acontecer? Ela não ia conseguir fazer a troca gasosa, então ela precisa se ramificar, vir para cima e conseguir fazer a troca gasosa. Falei também para vocês de plantas sugadoras, são plantas parasitas que vão roubar nutriente, né? Vai roubar o açúcar, a glicose e vai roubar água também do hospedeiro que ela está parasitando. Aqui, ó, raízes tabulares também serve de suporte, né? Só que de suporte para árvores de grande porte, ó, a suma-uma. Teve alguém aí na outra aula, né, que falou lá, que foi lá no Araxá, ali perto do Ministério Público, e bateu foto, né, na suma-uma, lá uma árvore bem grande. Raízes estranguladoras, né, são aquelas raízes que fazem abraço, né, crescem e acabam estrangulando e trazendo prejuízo para o vegetal. E esse teu bigode aí, hein, Leandro? Okay? Raízes grampiformes são raízes, né, de fixação, raízes trepadeiras. Geralmente elas crescem em parede ou através do caule de outros vegetais, tá? Então essas raízes aqui, ó, são de fixação em trepadeiras. Elas não são parasitas, tá? Elas não roubam nutrientes. Elas apenas escalam, tá? Elas irem para cima. Também, turma, na aula de segunda-feira, falei para vocês do caule. Falei que a principal função do caule, né, é suporte de folha, flores e fruto. Então, o caule, né, aquela parte ereta, que vai servir para fixar tanto o fruto como a folha, como as flores. E ele serve, pessoal, como condução de seiva, a condução da glicose e a condução de água e sais minerais. Também serve como uma reserva energética. Um exemplo lá, você tem a cebola, você tem o alho. Tá? E falei dos tipos de caules, né? Vocês têm os caules aéreos, que são divididos em três: eretos, rastejantes e trepadores, mas também você tem outros tipos, subterrâneos e aquáticos, né? Os aéreos são os troncos, né? Que tem, você vê em qualquer árvore aí, você já deve ter subido numa árvore, eu acredito que você aí, adolescente, aí já deve ter subido uma vez na vida numa árvore, né? Eu até perguntei para você... Ei, tio, Oi? uma vez eu subi numa árvore, né? Lá no terreno da minha tia subir lá na árvore, eu fiquei em um galho. Daí, na hora que eu olhei pra cima, tinha um ninho de caba. Tu caiu. Não, mas quase que eu caio. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui marrom é um tronco, é um caule, né? E um vegetal. Oi.
Eu já subi em árvore para pegar jambo. Também, Subi em árvore eu e meus amigos. quando eu era mais novo que vocês também, subia muito. Jambo, ameixa, até cair já. Ó, aqui, turma, vou fazer uma pergunta para vocês. Um menino, né, fez um coração aqui para a sua namorada. Vamos supor que aqui, ó, essa altura aqui tenha 1 metro, 1,5 metro. Daqui a 15 anos, eles voltam lá. Esse coração que ele fez para a sua namorada vai continuar aqui, onde, na altura de 1,5 metro, ou vai estar mais alto, vai crescer junto com a árvore. E aí? Vai continuar aí. Vai continuar, né? Porque você vai ver mais para frente que ela cresce a partir de uma região chamada região, né, apical, né, aonde que a árvore começa a crescer. Essa parte aqui onde está o nome, a única coisa que vai acontecer é ela ter o seu crescimento, ó, para a lateral, tá? E não para cima. Se você fazer um risco aí numa árvore, lá no terreno do seu tio aí, tem gente que vai ter, cadê o Lucas Antônio? O Lucas Antônio estava num terreno dia desse, né, Lucas? Aí tu tá lá no terreno, escreve o teu nome lá na árvore. Quando, Lucas, tu voltar com 30 anos e essa árvore estiver lá, o teu nome vai estar na mesma altura, ok? Não irá mudar, não vai crescer juntamente com a árvore. Então, se tu fizer o teu nome lá, quando tu voltar com o tempo, vai estar lá presente, claro, né? Se não derrubarem essa árvore. Continuando, né? Aqui, ó, caule de forma estipe, né? Que tem dobradiças, tá? Tem essas estruturas que você tem aqui do coqueiro, o punheira, o açaí, tá? Que tem esses estipes, né? Tem essas ramificações perante a ele. Tem o tipo de colmo, né? Eles podem ser de dois tipos, oco ou preenchido, né? Que podem ser cheios. Aqueles que estão preenchidos com reserva energética, como é o caso da cana-de-açúcar, né? Alguns aí até falaram que não gostam, né, de cana-de-açúcar, né? Quem é que gosta de cana-de-açúcar aí? Eu gosto. Tem gente que não gosta, né? E Davi, para com isso. Tá? E os ocos, né? Os ocos são aqueles que não tem nenhuma estrutura dentro dele, né? Somente ar, né? E o bambu é um exemplo, né? Bastante resistente e flexível, né? É o aço do século 21. A arte são caules, né? Adaptados, são caules flexíveis, né? E sustentam, por exemplo, um determinado fruto, né? E flores. Cladódio são caules que armazenam determinada substância, como, por exemplo, aqui, ó, o armazenamento de água, como é o caso de um cacto, né? Ó, ambiente desértico, ele precisa fazer esse armazenamento de água, né? Para ele não perder. Estolho são aqueles caules que crescem perante o solo. Caules aéreos trepadeiros são aqueles caules que crescem pela parede, né? Ou crescem no caule de outra árvore. Rizoma são caules que estão embaixo da terra, tá? Ele passa por baixo da terra, depois ele volta novamente para cima, né? E ainda aqui, ó, um exemplo de caules subterrâneos, eu tenho, né, aqueles que formam bulbo, vão formando camadas, tá? Como é o exemplo aqui, ó, do alho, da cebola, né, do lírios e do açafrão. Tubérculos de reserva energética, lá, batata inglesa, o inhame, por exemplo, aqui. E, pessoal, também tem aqui, ó, caules aquáticos, aqueles caules que estão presentes no ambiente marinho ou do círculo, tá? Pode ser tanto em ambiente de água salgada como de ambiente de água doce, mas principalmente em ambiente de água doce, tá? Você tem o aguapé, elóidia, quem tem aquário aí tem elóidia, tá? Espinho, tá, pessoal? Serve como para proteção para esse vegetal. Suporte, né? Vai suportar aquele vegetal. E onde a gente chegou na aula de hoje, aqui, turma, principal importância, ó, da folha, tá? Hoje, vamos estudar sobre a folha e a flor, tá? Então, vamos ver as duas estruturas do vegetal, que é a flor e o... Travou o zoom aí? Ah, o teu, né? Ah, tá. Tá? Então,
Nós vamos até umas 5h30, tá? Explicando esses assuntos. Vou falar sobre a folha e também sobre a flor. Aqui, turma, qual é a principal função da flor? Aqui, ó, a realização do processo fotossintético, tá? Então, a principal função da folha é ela realizar o processo fotossintético. E na folha, turma, está presente, né, a clorofila, lá dentro do cloroplasto, né? A clorofila que tem essa pigmentação verde, ó. Tá? Então, é pela clorofila que se realiza o processo fotossintético. E qual é o resultado final da fotossíntese, né? Que é realizada lá na matriz, lá nos grânulos da clorofila. É a produção da matéria orgânica. Aqui, ó, a glicose, o amido. Por exemplo, aí, ó, o Lucas falou que subia, né, na árvore para apanhar manga, apanhar outro tipo de fruto, né? Caju, manga, sei lá, qualquer fruto. Esse fruto que você está comendo é o resultado final da fotossíntese, né? Então, a fotossíntese é quando ela vai produzir a glicose. E, professor, como é que ela realiza isso, né? O que ela vai precisar captar? Através de suas raízes, ela vai retirar do solo, ó, água e sais minerais. Do ar, o que ela vai tirar do ar? O CO2 mais a energia luminosa, ó, a luz. Tudo isso irá reagir dentro da clorofila e o vegetal irá produzir o quê? Ó? A glicose, também libera uma quantidade de água e também libera, ó, oxigênio. Vai ter uma questão para vocês na avaliação que vai estar assim, ó. Vai ter, deixa eu ver, acho que 3 setas. Vamos supor assim, ó, 2 setas entrando no vegetal, na folha aqui, ó, 2 setas. O que é uma? Uma é o CO2, aqui, ó, o CO2. A outra, turma, vai ser aqui, ó, a luz, ok? E pode ter também, turma, né? Mas não vai ser precisamente aqui pela folha, mas sim através de sua raiz, mas chegará na folha o quê? Água. O que o vegetal vai produzir? O vegetal vai produzir o quê? Ó? A glicose. Então, o vegetal, ó, produziu a glicose. E o que ele vai liberar para a atmosfera? Tá? Principalmente aqui, ó, o oxigênio que nós respiramos, tá? Então, o vegetal, ele libera o oxigênio que nós respiramos através da produção da glicose, né? Então, ele pega o CO2, pega a energia luminosa, pega a água, reage, produz a glicose, libera, tá? Uma expressiva quantidade de CO2, que é importante para a respiração. Turma, outra pergunta aqui para vocês, ó, tá? Que vai cair também na prova de vocês. O oxigênio, ele é proveniente da onde? De que o oxigênio é proveniente? Turma, o oxigênio, ele vai ser proveniente, ó, daqui, ó. Você não tem a água? Você tem a água. Aqui, ó, a água. Por que você tem que utilizar a energia solar, a luminosidade? A energia solar, ó, ela serve para quê, ó? Para isso aqui, ó. Lá vem a energia solar, que é absorvida através do sol, né? Então, vem aqui, ó. Ela vai quebrar a água. Então, a energia do sol, ela quebra a água. E o que ocorre agora aqui, ó? Esse hidrogênio, tá? O hidrogênio, o que vai acontecer com ele? Vai ficar, ó, no vegetal. Tio, Oi? tem uma pergunta. Fala. Mas como assim o sol vai quebrar a água? A água não é líquida, não tem como quebrar. Tem, porque o que forma a água? Para formar uma água, você precisa ter 2 hidrogênios, ó. Precisa ter líquido para formar água.
Também, Lucas, né? Está na final. De água. Ó, é isso aqui, Paulo. O que que forma a água? Aqui, ó. Essa é a molécula da água. Ela tem uma estrutura. Ela é líquida, só que ela tem estruturas. Para formar a água, você precisa de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí você forma a molécula de água. E a energia solar, que é absorvida pelos vegetais, ela entra e quebra a molécula da água. Ela vai separar o hidrogênio do oxigênio. O que que acontece com o oxigênio? Vai para fora da planta, entendeu? Então, Paulo, a água, né, ela tem uma película, a gente estudou isso ano passado, tá? Então, você consegue quebrá-la, mas para você quebrá-la, você precisa de energia luminosa, a energia solar. O oxigênio que a gente respira é proveniente da água. Então, se eu perguntar na avaliação para vocês, de onde é proveniente o oxigênio que nós respiramos, tá? É da água, ok? Tá? Então, a fotossíntese, o processo fotossintético, ele é fundamental, ok? Para a sobrevivência dos seres vivos no planeta Terra, porque ela libera oxigênio. E, pessoal, a folha também, ó, ela faz a respiração. O que é respiração, turma? Ela vai consumir, ó, glicose e também ela consome, ó, oxigênio. Então, o vegetal, ele precisa consumir aquilo que ele produziu e também ele consome oxigênio, que é para ele continuar sobrevivendo, tá? E ele libera energia. E o vegetal também transpira, tá? O vegetal, ó, ele perde água através do vapor. Ano passado, lá no 6º ano, vocês estudaram no ciclo da água que os vegetais perdem água pelo processo de evapotranspiração. Quando está muito quente, por exemplo, hoje está muito quente, aí se tu estiver jogando bola na rua, você não começa a transpirar, não está suando, né? Tu perde água, tu está perdendo água. Os vegetais também perdem. Olha hoje aqui em Macapá, muito, muito quente hoje à tarde, meu Deus do céu, muito quente. Vocês Tio, acham? Oi? eu fico pensando, lá em São Paulo, os caras estão dizendo que é calor. Ai, tá muito calor, mas quando chegar a noite, os caras estão tremendo de frio. Vem aqui para Macapá para tu ver o que é calor de verdade. É 24 horas de calor. Macapá, tipo assim, Macapá é tipo Fala, assim, pode falar. não é mais quente que o deserto, não é mais quente que o deserto e não é mais frio que a noite do deserto. É quente 24 horas. O ventilador aqui de casa, coitado, já tá pedindo socorro. Ó, falar uma coisa para vocês. Tem um rio aqui na frente da nossa cidade. A nossa cidade ela é bastante úmida, tem bastante umidade, né, relativa aqui no ar. E, pessoal, bate bastante vento. Você não foi... Eu conheço uma pessoa que já morou em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, e um colega meu, um dia desse, estava em Tocantins. Ele falou que Macapá é quente, mas não se compara a Tocantins. Ele falou que é um buraco, né? Cavaram um buraco, tem uma cidade lá, que não bate vento, é quente, quente, seco. Aqui, turma, ainda tem vento. Ele falou que lá, a gente acha Aqui tem o vento, mas o vento é quente também. mas ainda dá para refrescar um pouco, né? Você sai da cidade, você vai ver que é muito mais quente ainda, tá? Então, ó, voltando aqui, a água ela perde, né, vapor de água pela transpiração. Então, se tiver muito quente e ela deixar seus estômatos abertos, ela vai perder água. Aí o que o vegetal faz? Fecha seus estômatos para não perder água. Aqui, ó, os estômatos, né, são estruturas presentes na folha que permitem a troca gasosa e a eliminação de água, tá? Então, elas fazem essa abertura. Se tiver muito quente lá, pelas 2 horas, 3 horas da tarde, o vegetal fecha o seu estômago, para de fazer a fotossíntese, tá? Por que ele fecha? Porque ele vai perder água. Se ele perder água, é prejudicial para ele, ok? E, pessoal, a folha, né? Como é que se dá a sua estrutura, tá? A folha, ela é compreendida por 3 partes. Você tem o pecíolo, o limbo e a bainha, tá? Qual é a função da bainha, tá? É ligá-lo juntamente com o pecíolo ao
caule, tá? E o pecíolo é ele que sustenta o limbo. O que é o limbo? A folha propriamente dita, tá? Aquela estrutura que a gente segura, que você vê na folha, tá? Tá com mente poluída aí, né, Paulo? Referente à imagem passada, né? Eu entendi a tua risada aí, tá? Ó, como é que se dá a estrutura aqui da folha, turma? Tem dois tipos, tá? Da sua nervura. Eu tenho folhas, ó, que tem aqui, Não, ó. eu pensei no olho, tio. Eu olhei no olho. É sério. Tá. Eu pensei em várias coisas. E o olho também, eu pensei. Ah, tá. Agora eu entendi. Ó, paraleníveas, né? São as folhas cujo limbo, ó, apresenta nervuras, ó, paralelas, né? Então você vai ter aqui, ó, né? Esse tipo de folha aqui, ó, que você encontra ali de uma mangueira, né? Você vê lá quando cai uma folha ali de uma mangueira, de um jambeiro, né? São folhas paraleníveas, né? Aonde suas nervuras são paralelas à folha. E você tem as reticulíneas, tá? São folhas cujo limbo ó, apresenta nervuras, tá? Ramificados, ok? Então eu inverti aqui, ó. Tá? Você vai ter aqui as ramificadas e paralelas, tá? A ela, ok? Desculpa. Paralelas e ramificados, tá? Agora tá certo aqui, ó. Tá? Você tem os dois tipos, ramificadas e paralelas. Vocês têm as paraleníveas e as reticuliníveas. Dois tipos de nervura no vegetal. Isso aqui é só um arranjo, turma, como a glicose, né, como o açúcar, a água, vai ser transportado para o caule para chegar até a raiz também. Tio, Oi? essa aula o senhor vai colocar lá na classe? Vou. Vai ficar salvo lá. Tá gravando, ok? E modificações da folha, tá? Eu tenho as brácteas. Folhas de formas brácteas, elas são parecidas com flores, mas não são flores. Elas só têm suas estruturas diferentes. Só tiveram uma pequena modificação, tá? Elas têm uma coloração. E isso também, turma, serve para atrair agentes polinizadores, tá? Então, algumas folhas têm modificações, elas vão apresentar determinadas coloração. Isso aí que você está mostrando, aí, Paulo, nós também vamos estudar semana que vem no Zoom, aqui, ó, a estrutura do fruto, né? A gente vai estudar sobre o fruto, ok? E ainda aqui, ó, espinhos, tá? Quando você vê um cacto, você fala, olha, o que é um espinho? Um espinho, ele é uma folha. A folha do cacto, ela está em forma de espinho. E por que o cacto tem essa adaptação? Sério, Como folha fechada, né, tio? Oi? É Sério como folha que a- fechada. Calma. Os dois falaram ao mesmo tempo, aí não deu para entender. Fala primeiro aí, Paulo. É sério que isso é uma folha, tio? Eu pensei que era um espinho. O espinho é uma Mas folha espinho modificada. Fala agora, Davi. É como se fosse uma folha fechada? Mais ou menos, mais ou menos. Não é uma folha fechada. É só... Essa daí é tipo uma folha que foi desnutrida e tá só o talo da folha. Tá? Então, por que o cacto tem... Por que o cacto tem essa folha dessa forma? Para não, ó, perder água. Okay? Para ele não perder água. Então, é uma adaptação. O cacto, ele está em ambiente frio ou ambiente quente? Quente. Quente, né? Então, isso é uma adaptação para ele não perder água. Se ele tivesse folhas, ele iria perder muita água para o meio ambiente, lá em ambiente desértico, né? Savana, cerrado. Isso seria prejudicial para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, o espinho do cacto é uma adaptação para ele não perder água. E ainda aqui, turma, plantas carnívoras. Quando você vê plantas carnívoras, né, você já pensa em filme, desenho de ficção científica. Meu Deus, ela tem capacidade de Plantas versus zombies. ela tem capacidade de digerir um ser humano? Não. Ela não vai digerir. É porque você assiste filme, desenho, né? Aquela planta carnívora vai me matar. Não. Oi. Já assistiu um hambúrguer 2? Chuva de hambúrguer? Já.
Pois é, aí tem essa planta aí. O que acontece, pessoal? O que é que a planta Muita carnívora ela faz? A planta carnívora, geralmente, ela come insetos, tá? Porque no solo, onde está presente a sua raiz, lá não tem nutrientes, não tem sais minerais necessários para o seu desenvolvimento e manutenção da sua vida. E por que ela precisa se alimentar de inseto? É porque no inseto ela vai conseguir potássio, fósforo, nitrogênio. É, Não está conseguindo no solo. Então, dá aquele vegetal, aquele inseto lá, de uma mosca, um besouro, e tio, ele vai conseguir fósforo, nitrogênio e potássio para o seu desenvolvimento. aí, Fala. uma vez eu já vi um vídeo que é uma planta carnívora, assim, igualzinho o bichinho pousou aí na boca dela, né? Aí ela, o bichinho ficou dentro da boca dela, mas ela e não vai, põe o bichinho, mastiga e engole, não. Ela fecha a boca dela, fica um tempão o bichinho lá dentro. Ela só é como se derretesse ele, ela só pega os nutrientes essenciais, tá? Só pegar o carregador aqui do computador. O Chino odeia essa planta. Quando assisti aquele filme de chuva de hambúrguer, será que eu não tive medo de acontecer coisa? Qual o filme? Eu pensava que era daquele purdo mesmo. Ei, tio. Fala aí, Carol. Ou seja, as plantas carnívoras elas só tiram dos insetos os nutrientes e depois jogam fora o corpo dela? Isso, Dos isso insetos? mesmo. Aham. Cadáver morto? O esqueleto vai embora. Cadáver morto. Ela não consegue, né? Porque tem aquele exoesqueleto, né? Quitinoso, então é difícil quebrá-lo. Aí ela só pega e consegue, como se ela derretesse. Aí ela pega os nutrientes e o esqueleto dele que sobra, ela joga fora, como se ela cuspisse. E, pessoal, professor, demora quanto dia? Depende, pode ser mais de uma semana. Tá? Mais de uma semana para ela conseguir fazer. Não! Tio, Fala. literalmente, a mosca derrete por essa planta. Ok? Ó, para finalizar a aula de hoje, tá? Mais 10 minutinhos aqui de explicação. Vamos falar sobre flor, ok? O que é uma flor? Flores são o quê? Folhas, ó. Coisa que a gente dá pra mulher. Para dar pro crush, né? Uma tia que se chama Flor. Uhum. Porque flor é o quê, né? Bonito. E ela que fez essa máscara aqui. Cara, pra cacete que o senhor vai comprar numa floricultura aqui, meu Deus. Não, as artificiais são baratas. Agora, aquelas flores mesmo, né? Reais, né? Reais é muito caro. Bastante caro. Ei, tio. Oi? Ei, tio. O senhor sabe quantos reais o meu pai pagou uma vez em umas plantas aí? Mais de 150. R$10. Foi quase 200 reais. Acho que ele comprou umas 4, umas 3, umas... Já sei Duas. por que aqui em casa é só planta artificial. Segunda-feira, né? É dia de finados, né? Onde muitas pessoas acabam comprando, né? Flores, né? Para deixar lá para os seus entes queridos, né? Dá tanto diamante. Ok? Então, vamos lá. Voltar aqui para o assunto. Então, flores são, ó, folhas modificadas. Qual é a principal função, ó, de uma flor? É a reprodução, ok? Então, turma, a principal função, ó, de uma flor é o processo de reprodução, ok? E principalmente, ó, a reprodução sexuada, a reprodução cruzada. Professor, não acredito que as plantas fazem reprodução sexuada. Sim, mas para realizar a reprodução sexuada, ela depende de agentes polinizadores, abelha, mosca, determinados insetos, pássaros, mamíferos, tá? Para que faça a reprodução sexuada delas. E o que a flor vai originar? A flor, ela origina, ó, o fruto, isso aí que o Paulo está comendo, ó, o fruto, e também ela origina a semente. Qual é a função da semente? Proteger o embrião. Então, o que o Paulo está comendo, algum tempo atrás,
era o quê? Uma flor, né? A flor da laranjeira. Tá? Então, vai dar origem, ó, a flor dá origem ao fruto e à semente. Toda vez que eu falo semente, eu fico com aquele meme na cabeça, né? Do menino lá, tava comendo melancia e lembrei de você. Ó, a flor, tá? Qual é a estrutura da flor? Tá, turma? Aqui, ó, importante vocês saberem disso, ó. Como é que se chama a estrutura feminina? A estrutura feminina do vegetal, ó, se chama gineceu. Toda vez que eu falar gineceu, é estrutura feminina. Oi? A gente vai precisar fazer o trabalho assim, né? Vai pegar uma flor. É, isso aqui você vai falar toda a estrutura da Eu flor. lembro, tio, que teve uma atividade que eu botei uma flor no meu livro, que era para coisa, eu aprendi com Durex, morreu na hora. É para semana que vem, se eu não me engano, ó. Você, o que você vai fazer nessa atividade lá? Vou pegar do meu livro anterior e vou botar no... Não, mas é uma planta real. Não quero uma planta de imagem. É uma planta real. E eu vou arrumar uma planta real aonde? Hã? Eu vou arrumar uma flor real aonde? Uma planta, Na sei lá. rua, na rua, na tua casa, no quintal, Ei, no vizinho. tio, mas é uma flor ou uma planta? Uma flor. Caramba, juntou as coisas. Só a 40 flor. milhões de reais. Só uma Tio, flor. Oi? aqui em casa eu moro em apartamento, então é tudo pequeno. Paulo, Ah, tem flor aí perto Tu namora aí perto moro aqui na rua da Moab. do Emoap? Tem flor aí perto, numa casa de uma mulher aí na rua. Corre lá rapidinho e tira. Tudo. Deixa ela te ver. Ó, vamos lá, ó, para não ficar muito extenso a aula, tá, turma? Ó, o gineceu já, daqui a pouco, 10 minutos. O gineceu, Não tem nada ó, pra fazer. Mais 10, tio? Foda. estrutura. Ó, se fosse sala de aula, a gente ia até 18h15. Uma hora até 18h15, você não tem nada pra fazer. Tem 15, bora conversando aqui no papo. Ó, gineceu, vamos lá, ó, gineceu, estrutura feminina. Androceu é a estrutura masculina, tá? Então, lembre-se disso. Vai cair na prova de vocês, o que mais vai ter de questões, turma, é sobre a flor, tá? Então, ó, gineceu, parte feminina, androceu, parte masculina. E você tem a pétala. Qual a função? Já vou deixar falar. Qual é a função da pétala? Atrair os agentes polinizadores. Qual a função da sépala? Rapidinho. É proteção do vegetal. Receptáculo é que prende a flor ao pedúnculo. Fala. Quando a abelha entra aí nesse negócio, ela vai lá embaixo, né, tio? Aí, tipo, como é? Aí ela entra aí, ela vai lá embaixo, aí ela poliniza e sai outra flor. Uhum. Acontece. Ó, pedúnculo é a arte que prende a flor ao galho. Então, aqui, ó, pedúnculo vai prender, né, a flor ao galho, né, ao caule. Receptáculo floral é o local onde se insere a estrutura da flor. O receptáculo vai ligar a flor ao pedúnculo. Pétalas, pessoal, o conjunto de pétalas forma o corola, não é o carro corola, tá? Gineceu é o aparelho reprodutor feminino. Aonde que tá, ó? Tudo isso aqui, turma, ó, tudo isso aqui é a estrutura reprodutora feminina. Qual é a estrutura reprodutora masculina? Isso aqui, ó. O masculino é isto aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é o reprodutor. É o androceu. O androceu. A estrutura reprodutora masculina. Depende, tem vegetais que tem menos. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Há 2 anos, né, caiu isso aqui no Enem, tá, turma? Sobre essa estrutura do vegetal, ok? E aqui ainda, olha, o androceu é o aparelho reprodutor masculino. Agora vamos ver cada um dessa estrutura. Sobre o androceu, que é a parte masculina do vegetal,
que você tem um estame. O que tem no estame? Ó? A antera. O que produz na antera, turma? O grão de pólen. Ó. Né? Vocês já assistiram aquele filme B-Movie? Sim, sim. Né? Sem aqueles pólenzinhos que eles jogam, as plantas, elas não ocorre a reprodução deles, das plantas. Aí o mundo ficou meio que sem vida, praticamente. Foi porque eles fizeram greve, né? Então, eles não coletaram pólen e não fizeram a reprodução dos vegetais. Aí, o que aconteceu lá com o Central Park, né? Começou a morrer, porque as abelhas estavam de greve, né? Aí, começaram a morrer, né? Você sabe mais desse filme que eu. É legal o B-Movie, né? Tem algumas besteirinhas nele lá, mas é legal, tá? Então, ó, quando a abelha vem, pessoal, pegar o néctar, geralmente o néctar, ele fica aqui, ó, por aqui ou mais aqui embaixo, tá? O néctar. Quando a abelha retira o néctar, tá? O que acontece aqui? Ele fica cheio de grão de pólen nele. Aí ele sai dessa planta e vai lá para outra. O que acontece quando ele chega em outra flor? Ele pousa e o pólen cai. E começa a reprodução. Então, pessoal, a antera produz o quê? Os grãos de pólen. E você tem um filete. Qual é a função do filete? Sustentar a antera. Então, lembre desse nome, ó, antera, produção de grão de pólen. Já, pessoal, a parte feminina, ó, você tem o gineceu. O gineceu, ele tem aqui, ó, o estigma. Tá? Qual é a principal função do estigma? É aonde o grão de pólen cai para que ocorra a reprodução. E no estigma tem o quê? Ó? O néctar. O que é o néctar, pessoal? Alguma coisa. Hã? Alguma coisa. É o mel, tio, né? É o mel. É, o açúcar, né? Que vai atrair os agentes polinizadores. Ó, Paulo, perguntar para o Paulo, né? Porque ele vai andando lá no colégio. Quando tu passa lá na Emoap, não tem um jardinzinho da Emoap lá no lado? Não tem umas plantinhas vermelhas? Quem já pegou aquelas plantinhas vermelhas, tu retira aí. Quem já fez isso? Sugou, sabe umas plantinhas vermelhas? Aqui do lado de casa tem algumas. Tio, Que fica em tio, jardim. professor, Oi. Só eu que era retardado nesse momento. o néctar dessa flor? Hã? Isso seria o néctar dessa flor? É, o açúcar dela, que você acaba retirando. Caramba, tio, então vou pegar e vou comer o açúcar, que é natural. Olha, Neto, te dá uma alergia na tua Não de boca. açúcar, mano. Ó, e você tem duas estruturas aqui no vegetal também, ó. Na planta, na flor. Ó. Aqui na flor, além de você ter um estigma, você tem o ovário e você tem o óvulo. O óvulo, turma, ele vai dar origem a quem, ó? A semente, tá? Então, o óvulo, ó, ele dá origem à semente e o ovário, ele vai originar o quê? O fruto, tá? O ovário dá origem ao fruto e a semente e o óvulo, desculpa, a semente, tá? Vou perguntar isso também na prova para vocês. O ovário origina o quê? Você vai marcar fruto. Se eu perguntar óvulo, você marca semente. Quando você come uma maçã, já cortou a maçã no meio? Sim, Eu não cortei no meio, eu cortei em vários pedaços. Ou duas sementinhas pequenas. Tem duas sementes aqui, né? Assim, ó, na maçã. E dá para te matar se você comer muito. Já viu aqui, ó? Aí você corta, né? E você verifica que é assim, né? Ó. Tem várias camadas, ó. O que seriam essas camadas? Era o ovário, turma, tá? Vai ter várias camadas aqui. Se você cortar a semente, você verifica, ó, as camadas que estão presentes, ok? E tio, eu descobri que a semente da maçã pode te matar. É, porque ela é um pouquinho tóxica se você ingeri-la muito, tá? E é perigoso também porque ela é muito pequena. Pessoal, mecanismo de reprodução sexuada, ó. A reprodução sexuada, né? Ela pode ser tanto, ó, por fecundação e autofecundação.
E qual é a importância dessa reprodução assexuada? Aqui, turma, ó, a variabilidade genética. O que quer dizer variabilidade genética? A mistura de gene, igual nós. Nós, para nascermos, tivemos variabilidade genética. O que é variabilidade genética? Veio o gameta, né, o óvulo da mãe e o gameta do pai, o espermatozoide, que se uniram e formaram nós. Nós somos totalmente diferentes, né, do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos diferentes. Claro que a gente tem características dos dois, mas nós somos diferentes. Isso é variabilidade genética. É a mistura de material genético diferente. E a planta, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma planta hermafrodita, quando tem tanto sexo masculino quanto feminino, tá? Tem tanto o estigma aqui como a antera, tem tanto o gineceu como o androceu. Pode ser uma planta feminina, tá? Somente com gineceu, ou pode ser somente uma planta masculina, somente com um androceu. Se você fala, eu não sabia que esse tipo um anel e uma cruz tem lá no Free Fire. Eu não sabia o que era, eu perguntando, mas por que tem isso daqui? qual? Eu não sabia que era feminino e masculino. Esse negócio do... Esse símbolo aqui? Eu não sabia. Não, É usado para pessoas que são... que escolhem opções sexuais, É tipo né? assim, mudar o gênero. Diferenciadas. Eu lembro que tinha isso na skin do Free Fire, que era unissex. Masculino e feminino. Bolsonaro. Tem isso no Free Foi a Fire? skin do La Casa. É. Tem skin do Tio, La tá Casa bom? até. É porque A coloca skin do La Casa. Oi? pode colocar tanto em homem quanto em mulher. A gente vai até que horas? Meia-noite e meia. Lucas, se tu quiser sair, Lucas, tu sai. Tchau, Lucas. Tchau. Não, mas eu não quero perder nada. Não é a aula, Lucas. Tu tá tendo aula normal. O horário da aula vai até 18, vai até 6h15. Bora até meia-noite, você não tem nada pra fazer. Agora meu bucho tá roncando. Eu tô quase dormindo. Eu É não porque peguei vocês estão página 3 hoje. Tá, então bora voltar aqui, né? Já que o Lucas quer que acabe a aula, bora voltar aqui, ó. Ó, tá? Então, quem é que tem planta no quintal aí? Você teve uma Papai. planta que nunca deu fruto? Tem lá no terreno. Papai, Se você tem uma papai, planta que ele nunca comprou deu uma fruto, mangueira. é porque ela é uma planta, ó, masculina. Se você tem uma planta na sua casa e você está há 20 anos esperando ela dar um fruto e ela não origina Papai um comprou fruto, uma mangueira. é porque aí ela é na hora uma que ele planta colocou na casa masculina, pessoal. A sua flor é totalmente masculina. Fala. dele, papai comprou uma A planta, né, que mamãe, era uma ela, mangueira. aqui em casa, ela tem aqui atrás tem uma áreazinha, ela colocou um bocado de plantas pequenininha. Aí, se eu não me engano, ela fez de aquele negócio de chá, como é o nome? De Baby hortelã. chá. Tem hortelã. Acho que é de Tá. hortelã. Hortelãzinho, né? Aham. Aham. Ela tem aqui atrás. Ela faz de vez em quando. Autofecundação é o que ocorre quando um ser hermafrodita fecunda a si mesmo, né? Reproduzindo-se sozinho. Então, a autofecundação não precisa de outro para ser fecundado. Ele sozinho se fecunda. Variabilidade genética é a variedade de genes que permitem a diferença entre seres de uma espécie. Pessoal, mecanismo para evitar a autofecundação. Caiu ano passado no Enem. O Enem perguntou isso aqui, ó. Quais são os mecanismos? Ó? Pessoal, é o amadurecimento dos órgãos, tanto masculino como feminino, em épocas diferentes. Ou, pessoal, fazer com que o androceu seja inferior ou superior, tá, ao gineceu. Ó. Olha um exemplo aqui, ó. Então, ó, você tem aqui, ó, o androceu, a parte feminina maior que a parte masculina, ou a parte masculina maior que a parte feminina. Isso evita a autofecundação, tá? Então, isso é importante. A flor fazer com que as suas estruturas, masculina e feminina, amadureçam em épocas diferentes, ou se desenvolvam de tamanho diferente, um maior que o outro, ok? E aqui, ó, polinização, para finalizar a aula de hoje, tá? Vai terminar aqui, ó. O ET Bilu. O que é a polinização? A polinização é o transporte do grão de pólen do estame para o estigma de uma flor. Então, a polinização
ela ocorre por quem? Animais, ventos e ocorre a variabilidade genética. Então, pessoal, a polinização é a reprodução sexuada, tá? Dos vegetais, tá? Através de sua flor. Beleza? Então, pessoal, era o que eu... Opa, peraí. Beleza. Sou É ET Bilu, tá Bilu, ligado? esse